Enganei minha esposa traidora fazendo-a pensar que eu estava trapaceando. Essa é a continuação. Caso não tenha visto a primeira parte, vou deixar no card logo acima e na descrição do vídeo. Se inscreva e curta o vídeo. Agora curta o relato. O dia de Natal foi o primeiro dia inteiro que passei no meu novo apartamento. Ainda é um trabalho em andamento, pois tenho mais coisas que quero adquirir, mas no geral fiz dela minha casa, já que ficarei aqui por pelo menos 2 anos. Meus meninos e a namorada do mais velho vieram e passaram boa parte do dia comigo. A namorada trouxe guloseimas que ela fez e também preparou uma refeição muito boa. Pude sentar e conversar com meus filhos de uma maneira que não fazia há muito tempo, e foi legal. Minha irmã mais velha também veio com mais guloseimas e saiu conosco também. Foi a primeira vez que ela viu os sobrinhos em quase 1 ano. Ter todos eles por perto me fez muito bem, como se eu estivesse sozinho. Acho que teria simplesmente bebido até ficar estupefato. Todos saíram por volta das 8 horas e eu decidi que queria sair com Joey e sua esposa Cláudia. Passei algumas horas com eles, tomei alguns drinks e depois voltei para casa. O próximo grande desenvolvimento aconteceu na semana passada, 29 de dezembro de 20. Por volta do meio-dia, recebo uma mensagem de Nina perguntando se eu estava ocupado naquela noite. É claro que eu não estava, então combinamos de nos encontrar depois que eu saísse do trabalho. Ela aparece e vamos a uma lanchonete não muito longe de onde trabalho. Aqui em Nova York, estamos fazendo refeições internas com 25% da capacidade graças ao Rona, mas geralmente não há problemas para conseguir lugares porque muitos de nós optamos por não jantar tanto fora hoje em dia, de qualquer maneira. Então, depois que nos sentamos e pedimos comida, Nina praticamente coloca todas as suas cartas à mesa e, honestamente, eu sabia que isso estava por vir. Ela basicamente confessou que é como eu desde que éramos adolescentes, mas nunca teve a chance de me contar desde que Sui apareceu e me pegou antes que ela pudesse. Para contextualizar, conheço Nina há mais de 2 anos que Sui. Como mencionei, ela tem sido o 4º ponto da minha quadratura social de mim, Oz e Joey. Éramos os pares sociais no ensino médio. Os garotos a ver que não cabiam em todas as outras panelinhas. Naquela época, Nina tinha problema de peso e era diabética. Ela era a garota gótica pesada que era super legal, mas nenhum cara jamais daria uma segunda olhada. Mas sempre tivemos química. Hoje em dia, Nina é personal trainer e instrutora de yoga. Ela era o patinho feio que se transformou em um lindo cisne, se devo dizer. Para encurtar a história, decidimos que, após a finalização do meu divórcio, começaremos a nos ver. E sim, eu dormi com ela naquela noite. Levei-a de volta para meu novo apartamento e nos divertimos muito. Tenho vergonha de dormir com ela? De jeito nenhum. Nina tem sido uma amiga melhor para mim do que Sui. Isso não quer dizer que Sui não fosse minha melhor amiga. Mas durante quase 1/4 de século conheci Nina, ela sempre me apoiou. Mesmo assim, aprendi naquele dia a dar um passo atrás em relação aos seus próprios sentimentos para me permitir prosseguir e, eventualmente, começar uma vida com Sui. Isso ressoou em mim em um nível que eu não imaginava. Esse tipo de altruísmo para com outra pessoa é a definição do amor verdadeiro. Eu sei, parece que estou apenas tentando justificar na minha cabeça que dormir com ela foi a decisão certa. Para mim foi, e pretendo explorar o que está por vir com Nina e eu com total comprometimento. Ok, até ontem, o dia em que encontrei minha esposa e seu advogado para discutir o divórcio. Já se passaram 2 semanas desde que transformei minha esposa em fantasma. Na segunda-feira passada recebi um telefonema do meu staff informando que o advogado de Sui marcou uma reunião para discutirmos os termos do divórcio em 6 de janeiro de 21, aqui foi ontem.
Encontrei-me com ele na manhã de terça-feira para discutir os termos que desejo. Para encurtar a história, divórcio incontestado sob o argumento de negligência conjugal de Sui, meus termos são divisão total de ativos, e eu vender minha metade da propriedade da casa para ela, ela pode ficar com ela. Mantemos nossos respectivos veículos, eu mantenho minha cabine em Poconos. E sob o pretexto de negligência conjugal, ela não recebe apoio conjugal de mim. Quanto aos 17 anos, a como me referirei ao meu filho daqui em diante, ele é livre para escolher com quem deseja residir após o divórcio, que provavelmente serei eu. Então chega quarta-feira e eu apareço no escritório do meu advogado vestido com minha melhor roupa de Johnny Cash. Minha esposa e seu advogado. Ela parece uma merda. Mal conseguindo aguentar. Eu dou a cara de pedra. Não vou aborrecê-lo com a tagarelice do advogado, mas o advogado dela apresentou uma oferta de termos de reconciliação. Eu os rejeitei assim que ela terminou de listar os detalhes do pedido. Como eu disse, vou poupar você dos detalhes da reunião. Para encurtar a história, concordamos com uma separação judicial que levou a um divórcio incontestado. A única revisão é que pagarei a ela US $653 por mês de pensão alimentícia temporária para cobrir os custos de serviços públicos até que ela tenha um emprego remunerado novamente. Assim, ela foi demitida por causa do PDV. Ele também foi demitido, até um ano após a finalização. Eu ganho o suficiente para não me prejudicar financeiramente, mesmo que ela demore para encontrar um novo emprego, e ela tem economias suficientes para viver por algum tempo. Depois de decorrido um ano civil completo após a data de conclusão do divórcio, ela estará sozinha. Pequeno preço a pagar por se livrar de sua bunda traidora. Levará cerca de 3 meses para que as coisas aconteçam, então no início de abril, se não houver erros, estarei livre dela. Assim, após a reunião, meu advogado me dá algumas palavras finais antes de dizer que entrará em contato para me atualizar sobre o andamento do processo. De volta à rua, Sui me persegue e pergunta se podemos conversar. Achei que deveria dar a ela pelo menos isso. Ela se controlou bastante bem na reunião, mas lá fora deixou o sistema hidráulico fluir, dizendo o quanto ela estava arrependida e como ela nunca quis que as coisas fossem tão longe quanto chegaram. Ela diz que nunca esperou se apaixonar por Pus, mas sabia quando pensou que eu estava traindo o quão errado era trair o próprio marido dessa forma. Ela perguntou se eu poderia encontrar em meu coração a capacidade de me perdoar e que talvez em alguns anos poderíamos tentar começar de novo. Que ela não consegue imaginar como será sua vida sem mim. Digo a ela para começar a imaginar isso logo, porque esta será a última vez que falarei ou verei ela. Digo a ela que 17 anos é quase um homem e tem idade suficiente para fazer suas próprias escolhas quanto ao seu futuro. Digo que dei a ela metade da minha vida e cada grama de amor que tive incondicionalmente, e ela, em suas próprias palavras, se apaixonou por outro homem. Que não há absolutamente nenhuma chance de eu perdoá-la. Que todo o amor que eu tinha por ela foi lentamente morto durante todos aqueles meses em que ela confidenciou e professou seu amor ao Pus, em vez de vir até mim e me dizer que tinha algum tipo de problema com a forma como as coisas estavam acontecendo conosco. Eu disse a ela que amei quem ela já foi, mas odeio quem está diante de mim, e que se eu nunca mais a ver, será em breve. Estamos na calçada no centro de Manhattan, ela fazendo uma cena chorando. Algumas pessoas passam e olham de lado, mas naquele momento eu não me importei. Eu não estava disposto a humilhá-la publicamente, eu praticamente já a destruí social e profissionalmente, mas eu precisava extrair o último resquício de emoção que tinha por ela. Terminei dizendo a ela que não me arrependia dos 23 anos que passei sendo seu marido. Lamentei que em 23 anos ela tenha decidido que o caminho mais fácil era a melhor opção, e tenho que agradecer a seus adoráveis filhos da puta no Reddit por este último, porque surgiu na minha cabeça segundos antes de eu dizer isso,
por 23 anos pensei que ela era minha, mas descobri que era apenas a minha vez. Coloquei meus icons, me virei e fui embora. Mais tarde naquela noite, seu pai me liga e pede desculpas. Ele me elogia por sempre ser um bom homem com sua filha e me diz que tem vergonha dela e que a criou melhor do que ela fez. Não vou mentir, vou sentir falta do velho. Meu pai morreu há anos, então ele sempre foi minha figura paterna padrão desde então. Mas não consigo me imaginar mantendo um relacionamento com ninguém do lado dela da família. Depois dessa ligação, entrei no FB e mudei simbolicamente meu status de relacionamento para divorciado. Sim, ainda não é final, mas aos meus olhos está acabado. Como eu disse, quando faço uma postagem no Facebook ou um evento, então muitas pessoas começaram a me contatar pelo Messenger fazendo perguntas, e eu contei tudo o que pedi o divórcio de Sui no início do dia. É claro que Nina me ligou, chocada por eu ter puxado o gatilho tão rápido. Obviamente eu já estava no processo quando conversamos, mas ela não tinha como saber até que ponto estava. Perguntei se ela poderia vir e é claro que ela veio correndo. Batemos as botas novamente, mas desta vez ela passou a noite. Deitamos na minha cama e conversamos até altas horas da madrugada, e eu não sentia esse nível de alívio e conexão há muito tempo. Nina me entende, e eu não me canso de estar perto dela. Desde o dia em que ela me confidenciou, ela é tudo o que tenho em mente. Sim, eu sei que algumas pessoas vão dizer que é uma merda, estou seguindo em frente tão rápido, mas no que me diz respeito, meu casamento terminou no dia em que o PDV deixou Sui tocar seu pau, então estou quase no prazo. Então sim. É isso. Esse é o fim. Meu divórcio está em andamento e estou começando um relacionamento com Nina. Eu sei que em uma resposta a alguém eu disse que provavelmente não me casaria nunca mais, mas isso foi antes de Nina me contar o que ela sentia por mim, e não posso negar que sinto o mesmo. Vamos ir com calma e não anunciaremos nada até que o divórcio de Sui seja legal e oficial. Quanto a Sui, eu poderia me importar com o que acontece com ela. Ela poderia mudar o PDV para nossa antiga casa, pelo que me importa. Receberei meu dinheiro para casa ao longo de 2021 a 4 parcelas trimestrais, e, além dos $653 que pagarei diretamente na conta poupança dela mensalmente, nunca mais precisarei vê-la ou falar com ela. A todas as palavras de apoio, incentivo e elogios, agradeço eternamente a todos. A atualização 2. Os sucessos continuam chegando. Estou sentado nisso há horas. Não sabia onde postar isso, então esse sub pareceu apropriado. Então, se você quiser um pouco da história de fundo, verifique meu histórico de postagens para obter detalhes. Não estou interessado em saber como funciona o link para outras inscrições aqui, mas minhas 2 entradas anteriores podem ser visualizadas em meu perfil. A versão rápida é esta: descobri que minha esposa de 23 anos, a 45F, estava tendo um caso com um colega de trabalho de 27 anos. Temos 2 filhos, de 22 e 17 anos. Elaborei um plano para mudar completamente a vida dela, centrado em enganá-la, fazendo-a pensar que eu também estava tendo um caso. Eu mantive o entusiasmo por mais de 4 meses e meio enquanto compilava evidências de sua infidelidade, além de garantir os papéis do divórcio e planejar minha estratégia de saída, a mover lentamente meus pertences pessoais de nossa casa para um novo apartamento, conseguir um novo telefone número, separando minha metade de nossa renda compartilhada de nossa conta conjunta, etc. Em 16 de dezembro de 2020, juntei todas as provas do caso dela que compilei, imprimi tudo desde o início até aquela semana, arquivei tudo em 14 pastas, embalei 11 em caixas embrulhadas para presente e enviei tudo pelo correio para o máximo pessoas importantes em sua vida, bem como seu departamento de RH com IETA entre 22, 12 e 24 de dezembro de 20. Na véspera de Natal, enquanto ela dormia,
Peguei uma das 3 pastas restantes e fiz o mesmo, só que esta colei o aviso de divórcio na capa interna e deixei no meu lado da cama. Veja bem, ela tinha seu amante várias vezes, junto com meu telefone antigo e o cartão de visita do meu advogado, e a sombra transformou em um fantasma. Nos 4 dias seguintes, sua vida implodiu completamente. Sua família praticamente a excomungou. Seus amigos, aqueles que não sabiam do caso, foram condenados ao ostracismo, e minha própria mãe a repreendeu, chamando-a de as coisas mais contundentes e vis que você poderia imaginar. Ela e seu amante também foram colocados em licença administrativa e eventualmente demitidos. Na semana passada tivemos a nossa audiência de divórcio e decidimos a separação judicial em divórcio incontestado, com algumas disposições em vigor para o rendimento transitório, uma vez que ela está agora desempregada. Devo pagar o preço dos serviços públicos, $653 por mês até que ela encontre um emprego remunerado, ou até 1 ano após a data da finalização do divórcio, que deverá ser daqui a 3 meses. Ela fica com a casa, o carro e metade dos bens compartilhados. Fico com minha metade do patrimônio, meus veículos, a carro, moto e barco, e meu imóvel de férias, a cabana em Poconos. Após a audiência, tivemos uma conversa final em que ela tentou explicar sua infidelidade e me implorou para lhe dar uma segunda chance após a finalização do divórcio. É claro que eu disse não, dei a ela algumas palavras bem escolhidas e me afastei dela para sempre. Isso nos leva à noite passada. Como apenas meus amigos mais próximos, 2 filhos, irmã mais velha e mãe têm minhas novas informações de contato, e eu bloqueei completamente minha esposa em todas as redes sociais, ela não teve como entrar em contato comigo desde que a deixei na véspera de Natal, mas alguns de nossos mútuos amigos ainda fazem. Ontem à noite, estou no meu apartamento e recebo uma notificação de chamada de voz no Messenger de uma das ditas amigas, uma das poucas que não a abandonou depois de eu revelar seu caso. Ela não perdeu tempo quando atendi e disse que tinha ido ver Sui, a esposa, e a encontrou desmaiada no quarto, espumando com 2 frascos de comprimidos vazios ao lado dela. Ela está na UTI em estado crítico, mas estável. Os médicos disseram que ela provavelmente vai sobreviver, ela claramente não vai ficar bem depois. Ela implorou e implorou para que eu fosse. Os pais dela e 2 de suas irmãs também estavam no hospital. Meu palpite é que eles foram notificados depois que o hospital tentou me notificar, mas Sui ainda teria meu antigo número como contato de emergência. Eu simplesmente disse não a ela. Sui não é mais problema meu, e ela claramente decidiu que queria seguir o caminho mais fácil em vez de lidar com a vergonha e agonia do casamento de 23 anos que ela acabou. Eu então disse à amiga dela que se a família de Sui fosse sua, eles poderiam ajudá-la a separar as peças, mas no que diz respeito a Sui e eu, não existe mais Sui e eu. Então terminei a ligação. Tive algumas horas para dormir e meu filho me ligou esta manhã perguntando se eu sabia. Eu disse a eles que sim, mas também deixei os 2 saberem que, se quiserem estar presentes e apoiar a mãe, não vou usar isso contra eles nem julgá-los por isso. Afinal, ela é a mãe deles. Mas eu mesmo lavo as mãos dela e pouco ou nada me importo com o que ela faz por ou para si mesma. Ambos ficaram um pouco surpresos com isso, mas respeitaram minha postura. No entanto, agora que surgiu a notícia sobre sua tentativa de suicídio zero, muitos dos amigos que abandonaram estão começando a surgir novamente dizendo que preciso ser seu por ela. Que mesmo apesar do que ela fez comigo, preciso apoiá-la em momentos de necessidade. Também foi informado que o AP dela tentou visitá-la esta manhã, mas não foi autorizado porque ele não é da família. Estou ansioso para ir vê-la, mas não sinto mais nada por essa mulher. Já não o faço há muito tempo. Eu verifiquei durante o processo de vingança pela traição dela e mantenho o fato de que não me importo nem um pouco com o que ela fez. Na verdade, isso me faz odiá-la ainda mais. Ela é quem foi infiel.
Ela é aquela que, apesar de um caso de quase 1 ano com um cara 5 anos mais velho que seu filho mais velho, valeu a pena destruir 23 anos. E agora que ela tem que enfrentar as consequências de suas escolhas, ela escolhe a forma mais egoísta de lidar com isso. Mesmo agora, visto que muito provavelmente ela sobreviverá, ela cultivou a simpatia imediata de todos que a criticaram, e estou sendo feito para parecer o ex-marido cansado e relutante em simpatizar com ela pela maioria de sua família, a não o pai dela. Ele me procurou nas últimas horas e disse que respeita minha decisão de ficar longe. É como se eu nunca tivesse conhecido essa mulher de verdade. 23 malditos anos e chega a este ponto. Sim, eu sei que a maneira como terminei com ela pode tê-la deixado em um estado mental debilitado. Mas agora uma nova lata de vermes foi aberta porque ou ela teve um colapso mental completo e decidiu se auto-excluir, ou ela fez um movimento extremamente arriscado e calculado para recuperar o favor de pessoas que semanas antes a condenaram por me traindo. Ela me traiu e agora é a da vítima. Desculpe se isso soa como um discurso retórico, mas estou aqui tentando entender isso. Quero ser perfeitamente claro, e não vou visitar Sui. Ela renunciou ao seu direito de me preocupar com seu bem-estar no dia em que deixou pois, a meu apelido pessoal para seu amante, colocar o pau dentro dela. Isso pode parecer insensível, porque, apesar da maneira fria e calma que tenho sido durante toda a minha provação, meus sentimentos ainda estão muito crus, mas eu não dou a mínima para essa mulher. Já não faço isso há muito tempo. Estou ciente de que serei difamado por várias pessoas aqui. Eu não dou a mínima. Pense em mim como quiser, se você estivesse no meu lugar, veria as ações dela muito diferentes. Alguns de vocês vão procurar meu histórico de postagens e ver a história do que eu fiz com ela. E você vai chegar à conclusão de que a tentativa de suicídio zero dela foi minha culpa. Que eu a atormentei por todos aqueles meses, enganando-a fazendo-a pensar que a estava traindo enquanto ela me traiu ativamente, em seguida, destruindo-a social e profissionalmente como resultado, foi o catalisador para seu colapso. Talvez fosse. Talvez eu seja um sociopata sem coração. Mas, como disse Arthur Fleck, você consegue o que merece. Dei a essa mulher metade da minha vida e fiz absolutamente tudo para ser o melhor marido possível que ela poderia ter. Ela mesma admitiu que não tive influência em sua decisão de abandonar nosso casamento. Ela fez isso por ela. Seu egoísmo não tem limites e estou feliz por me livrar dela. Se isso faz de mim um vilão porque não irei vê-la e nunca mais pretendo interagir com ela, que assim seja. Eu me mantenho fiel às minhas malditas convicções. Ela fez a escolha de me trair. Ela fez a escolha de colocar suas necessidades acima das necessidades do nosso casamento. Então agora é minha vez de escolher eu acima de todo o resto. Ela pode apodrecer no poço mais escuro do inferno, pelo que me importa. Deixe todos os outros ajudá-la a consertá-la. Minha obrigação de me preocupar com o bem-estar dela terminou no dia em que assinamos o acordo de separação. Eu só precisava tirar isso do meu peito. Se você vai me julgar por sentir o que sinto, guarde-o. Como eu disse acima, depois de 23 anos e 2 filhos, afinal nunca conheci realmente essa mulher. Não tenho simpatia por ela e nunca terei. Deixe-a apodrecer. Atualização rápida: fui informado pelo pai de Sui que ela foi transferida da UTI para a ala de saúde mental. Os médicos ainda estão monitorando seu estado mental. Ela está consciente e cognitiva novamente, mas obviamente letárgica. O pai dela me disse que ela perguntou se eu vim vê-la, e ele disse que não e ela fechou depois. Ele respeitosamente disse que qualquer outra notícia que ele compartilhará somente se eu perguntar, porque ele entende a situação em que estou. Além disso, marquei aconselhamento para o dia 17. A primeira consulta é na próxima segunda-feira.
Então, isso é tudo. Espero que tenha gostado da história, e se gostou do vídeo deixe seu like e se inscreva. Isso é muito importante para mim. Até a próxima!